Bom, então estamos no capítulo 7, 8, inibição, sintoma e angústia. No parágrafo, só algumas das manifestações de angústia nas crianças não são compreensíveis. Localizaram aí? Uhum. E devemos limitar nossa atenção às mesmas. Ocorrem, por exemplo, quando uma criança está sozinha ou no escuro, ou quando se encontra com uma pessoa desconhecida em vez de uma com a qual está habituada, como a mãe dela. Esses três exemplos podem ser reduzidos a uma condição única, a saber, a de sentir falta de alguém que é amado e de que se sente saudade. Mas aqui, penso eu, temos a chave de uma compreensão da angústia e de uma reconciliação das contradições que parecem assediá-la. Então, parece que é uma pré-condição para a angústia, esse sentimento de desamparo, né? Esse sentimento de estar sozinho. Carlos, desculpe É uma interromper. criança. Foi. É que eu estou aqui na tradução da Companhia das Letras, aí se alguém puder, me perdi aqui a página. Será que tem alguém aí? Não. Capítulo 8. Jô. É o capítulo 8. Qual parágrafo mesmo que você começou? Que é diferente? A É página, diferente. A Jô a parece que está. página é 78. 7 e 8 da Companhia? Tem um pedacinho e logo em seguida o primeiro parágrafo. Ah, tá ótimo. Agora eu me acho aqui. Só Obrigada, tá? algumas das manifestações de angústia nas crianças, tá? Uhum. Então, duas coisas, né? Assim, é interessante para quem trabalha com criança, psicanálise com criança, mas também vale ressaltar que toda psicanálise, absolutamente toda psicanálise, é de um sujeito infantil, né? Toda psicanálise se refere a esse sujeito infantil, que é um sujeito edípico. Então, se vale para a criança, vale para cada um dos que fazem análise, pensar nessa questão edípica, embora haja quem queira dizer que o Édipo não tem a menor importância e que a questão é o gozo, que isso é grave. Mas vamos lá. A imagem mnêmica, né, a imagem de memória, mnêmica é isso, né, memória, que a criança tem da pessoa pela qual ela sente anseio, expectativa, né, que Freud fala, angústia diante de algo, né, diante de algo que está ali na frente. É sem dúvida intensamente catexizada, provavelmente de forma alucinatória inicialmente. Mas isso não tem qualquer efeito, parecendo agora que o anseio se transforma em angústia. Essa angústia tem toda a aparência de ser uma expressão do sentimento da criança em sua desorientação, como se em um estado ainda um pouco desenvolvido, ela não soubesse como melhor lidar com essa catexia de anseio. Aqui a angústia aparece como uma reação à perda sentida do objeto, e lembramos-nos de imediato do fato que também a angústia de castração constitui o medo de sermos separados de um objeto altamente valioso e de que a mais antiga angústia, a angústia primeva do nascimento, ocorre por ocasião de uma separação da mãe.
Aqui tem duas referências super importantes e todas as duas referências de texto e todas as duas a gente já leu. Uma é a pulsão e seus destinos, as pulsões e suas vicissitudes, em que Freud diz que uma pulsão vai em busca de um objeto para escolher satisfação, para colher satisfação, para ter satisfação no encontro com esse objeto. Então, esse é um dos textos, né, o texto da metapsicologia. O outro texto, que também está lá na metapsicologia, e que retoma, esse parágrafo retoma, é luta e melancolia. Então, uma é a pulsão que encontra um objeto, o outro é o corte, ou o medo do corte, medo da separação da pulsão com o objeto. Aí é o luto ou a melancolia. É isso que o Freud está dizendo aqui. Né? Assim, é uma criança agarrada lá na mãe, agarrada no seio da mãe, agarrada em algo que ele nem sabe o que é, começa a ter um anseio se essa mãe desaparece do radar, se essa mãe vai até a cozinha, se essa mãe vai até ali na frente e depois volta. No texto que a gente vai ler a seguir, né, que é um texto anterior a esse, mas extremamente importante, que é Mais Além do Princípio do Prazer, que é onde ele introduz, né, um conceito extremamente importante sobre a pulsão de morte. O Freud vai falar, e depois a gente vai ler lá, do fordar, que é uma expressão, são duas expressões de uma criança que quer dizer for, a criança fala ir embora, e dar, que é receber. Ela joga o carretel amarrado numa linha sobre a cama, né? O carretel desaparece e aparece. E esse movimento, né, de aparecer e desaparecer é uma tentativa de elaboração dessa presença e ausência da mãe. Portanto, é uma tentativa de elaboração da perda de um objeto, portanto, é uma tentativa já de elaboração de um luto. Né? Então, o luto refere-se a uma perda de um objeto amado. Refere-se, né, a essa angústia de perder aquilo que se ama, que é essa, né, que ele está dizendo aqui de início, essa separação da mãe. Ficou claro isso, gente? Esse parágrafo aí? Está claro? Então, é sempre bom contextualizar de onde Freud já falou sobre isso, de onde Freud já, né, deu base de sustentação para o que ele está dizendo agora. Mas a reflexão de momento nos leva além dessa questão da perda de objeto. A razão por que uma criança de colo deseja perceber a presença de sua mãe é somente porque ela já sabe, por experiência, que essa satisfaz todas as suas necessidades sem delongas. A situação, portanto, que ela considera como um perigo e contra a qual deseja ser protegida é a de não satisfação, de uma crescente tensão devido à necessidade contra a qual ela é inerme. Penso que se adotarmos esse ponto de vista, todos os fatos se enquadrarão nos seus lugares. A situação de não satisfação, na qual as quantidades de estímulo se elevam a um grau desagradável, sem que lhe seja possível ser dominadas psiquicamente ou descarregadas, deve, para a criança, ser análoga à experiência de nascer. Deve ser uma repetição da situação de perigo. O que ambas as situações têm em comum é a perturbação econômica provocada por um acúmulo de quantidades de estímulo que precisam ser eliminadas. Em ambos os casos, a reação de angústia se estabelece,
Essa reação é ainda proveniente na criança de colo, pois a descarga, sendo dirigida para o aparelho respiratório e os músculos vocais, agora convoca a mãe para ela, logo que ativou os pulmões, o Alô? recém-nascido, para livrar-se dos estímulos Oi? internos. Sim, diga. É desnecessário supor que a criança traz mais alguma coisa com ela da época do seu nascimento, do que essa maneira de indicar a presença de um perigo. Então, nesse parágrafo, Freud está falando, obviamente, desse perigo, mas ele está falando de uma questão muito importante, que é a questão econômica. Então, o investimento da pulsão no objeto é uma questão econômica. Há uma quantidade de investimento, obviamente, dependendo da importância que esse objeto tem para o sujeito. A escolha de objeto. Na aula que eu vou dar hoje à noite, sobre traço unário e repetição, se fala da identificação de um sujeito a um objeto e de como ele se liga a esse objeto, como esse objeto tem maior ou menor grau de importância para o sujeito. Dependendo do grau de importância, dependendo da quantidade de investimento, e isso é essa tensão econômica, maior será a dificuldade de se desvencilhar desse objeto no futuro. Uhum. Quando a criança houver descoberto pela experiência que um objeto externo, perceptível, pode pôr termo à situação perigosa que lembra o nascimento, o conteúdo do perigo que ela teme é deslocado da situação econômica, olha aí, para a condição que determinou essa situação, a saber, a perda de objeto. É a ausência da mãe que agora constitui o perigo. E logo que surge esse perigo, a criança dá um sinal de angústia antes que a temida situação econômica se estabeleça. Então, de uma vez aí, eu acho que umas 3 aulas aí para trás, me perguntaram sobre o sinal de angústia, acho que foi o Cláudio, sobre o sinal, a diferença entre sinal de angústia e angústia, né? Hum. Então, é a mesma coisa. Quando dá o sinal, é Já é. porque a angústia já está estabelecida. Foi você mesmo, né, Cláudio? Então, aqui Deve ele, ter sido. ele, ele clarifica isso aqui, né? Uhum. Quer dizer, quando dá o sinal é porque a ausência já está lá, ou pelo menos o perigo dessa ausência. E o sujeito quer se fixar a esse objeto de alguma maneira. Existem milhões de tipos, ou alguns significativos tipos de ligação a esse objeto. Quando a gente lê o narcisismo, e a gente também leu o narcisismo, o Freud fala de 2 tipos de ligação. Um é a anaclítica. Anáclise é essa ligação à mãe, né? Essa ligação que Lacan talvez diga, né, da Lalang, dessa linguagem aí do seio de alguma coisa, da voz aí. E a outra ligação é uma ligação ao pai e à mãe mesmo, né? A essas representações já de um narcisismo secundário, mas são todas maneiras de se ligar e, obviamente, de acordo com o aferramento do tipo de ligação, é isso que Freud vai dizer, e já disse em 1920, a gente vai retomar, é a pulsão de morte, que Lacan dá um nome de gozo.
Né? Freud só usa essa expressão no mal-estar na civilização, quando ele fala do gozo imperativo kantiano para falar do superego, né? Então, como herdeiro do complexo de Édipo. Então, gozo nesse tipo de ligação é prazer não sem sofrimento. Quando a criança houver descoberto, não, mais adiante, é a ausência da mãe que agora constitui o perigo. E logo que surge esse perigo, a criança dá o sinal de angústia antes que a temida situação econômica se estabeleça. Então, ele está falando de situação econômica, mas nessa situação econômica, né, vai aí então, nesse quantum, nessa quantidade, obviamente, vai aí a qualidade da relação, qualidade de ligação, tipo de ligação. Então, o quantum tem a ver com qualidade. Essa mudança constitui o primeiro grande passo à frente da providência adotada pela criança para sua autopreservação, representando ao mesmo tempo transição do novo aparecimento automático e involuntário da angústia para a reprodução intencional da angústia como sinal de perigo. Então, aquilo que foi automático, né, e automático, a gente pode pensar num sistema pré-consciente, inconsciente, para alguma coisa que envolve agora o ego e envolve consciente. Estou pensando nessa sequência de estudos freudianos, ler o Mais Além do Princípio do Prazer e depois ler o Ego e o Id, tá? De 1923, que é um texto baita importante. Todos eles estão juntos, todos eles têm essa pegada aí da segunda tópica, né, que é importante. Lucas Eduardo, Diga. tô aqui pensando, né, naquelas sirenes, nas sirenes de Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, né, diante da chuva, né, Hum, como sinal, né, como sinal de angústia. Quer dizer, é interessante, não é interessante aqui o texto, quer dizer, que a criança tem medo, não é da perda, não é, quer dizer, não é que a mãe foi embora, mas é né, da possibilidade da mãe ir embora, né? uhum. Né? Não é, quer Então, dizer, ela transforma a possibilidade num dado de realidade. realidade. Ah, tá. Isso. Então, a primeira vez que eu vi uma seta, eu tinha desenhado uma seta aqui, não sei por que que era. Semana passada ela estava aí. Tinha uma seta aqui. Bom, enfim, na semana passada ela estava aqui. A primeira vez que eu vi uma seta com uma rua, era numa rua de subida, e escrito embaixo, perigo, tsunami, cara, me deu um calafrio doido. Eu falei, gente, aqui tem tsunami. Estava ali, né, turistando, não tinha a menor ideia, né, da possibilidade de tsunami. E achei legal aquela plaquinha assim, caramba, olha aí, perigo, tsunami. Ligou um sinal, né? É isso. O sinal valeu como. É, é isso que Freud vai dizer. De início é automático, depois a angústia é reprodução intencional, né? Qual é a minha intenção em provocar angústia? Eu que sou uma criança, chamar mamãe para perto de mim de novo. Uhum. É isso que ele está falando, né? Se tem um sinal de potencialidade de que essa mãe se separe, vou fazer alguma coisa, chorar, gritar, e depois, obviamente, na neurose, os sintomas se multiplicam
por excelência, né? Em muitos outros. É, mas o sentido é o mesmo, né? Há uma intenção. Só que essa intenção, uma parte é consciente e a outra parte não é consciente. Uhum. O sujeito sabe que faz, mas ele não sabe por que ele faz, a causa do que ele faz. Marcelo, Estava pensando nessa coisa do bebê, né? E também tem a questão do desaparecimento, realmente. Assim, a ideia é que você brinca com o bebê, né? Você esconde alguma coisa atrás de um lugar, né? E quando ele reaparece, assim, é essa coisa da mágica, né? Da onde veio isso, né? Ou seja, que a ideia de que quando desaparece, realmente desapareceu, né? Parou de existir, né? E quando reaparece, né? Então, quer dizer, quando ainda não está ainda posto em cena, né? Essa possibilidade da continuidade, né? De achar que as coisas aparecem, mas elas voltam, né? Eu não sei se também isso. é, então, nesse fim de semana, eu tive uma experiência muito importante, é, e que estava ali um sinal de alerta, não de angústia. E não era para mim. No escuro, num breu, estava eu e meu neto com uma lanterna caçando sapo. Foi- O balulo do sapo, vovô, o balulo. Você ouviu, né? Você Eu até ouvi o tirou, balulo. o balulo do sapo. Então, tem uma hora que alguma coisa se mexe na grama, ele fala: opa! Aí vira a lanterna assim, tem uma coisinha aqui. É, esse, opa! É ali, tem um momento de. Quer dizer, esse sinal é uma possibilidade de descoberta, né? Esse sinal é uma possibilidade. Quer dizer, para ele era uma grande aventura e brincadeira, né? Mas tem a representação da possibilidade que é o desconhecido, que é o novo, né? Espera-se encontrar, no caso dele, o sapo. Não esperava se encontrar, mas ele estava atento, né? Qualquer coisa diferente, opa, estou vendo uma florzinha aqui. E aí ele parava, botava a lanterna assim. Mas é esse sinal, né? Tchum, diante de algo, diante do. No fundo, se não fosse aquilo, seria o unheimlich, seria o estranho. Não foi, né? Foi exatamente ali de acordo com que ele. Mas era assim, nessa uma pequena tensão para ele, né? Feliz da vida correndo atrás do balu, do sapo, né? Eu escutava, eu que não escutava. Eu perdi essa audição para ouvir barulho do sapo. É fazer o quê, né? A gente cresce e perde a audição. Maria Tereza, diga aí onde é que você está. Você levantou a mão aí. Você está no México, não? Está no avião? Está no táxi. Está no mundo. Ah, eu Tá estava com o virando microfone universo. fechado. É. Oi, estão me Sim. ouvindo agora? Estão Você me está olhando para ouvindo? frente? Você está dirigindo? Estou dirigindo. Aí. Vocês estão me ouvindo? Ah, Sim, Alô? Estamos. Ah, então deixa eu explicar a minha questão. Assim, você falou que você viu uma seta ou sei lá o quê. Aqui tem tsunami. Você sabe o que é tsunami. Embora você não tenha experiência, mas você tem o conhecimento, a noção. Tsunami é uma coisa que se dá na beira da praia, você pode não chegar na beira da praia para evitar o tsunami. Eu quero usar o exemplo do seu neto, mas eu não sei bem. Quer dizer, o seu neto sabe que ali tem uma florzinha. Ele fala, opa,
mexeu alguma coisa aqui. Mas ele sabe que ali tem uma florzinha, foi o vento que mexeu com a florzinha. O que eu quero colocar? O Hans, vamos pegar o Hans. O Hans, houve um barulho, né, lá fora, do cavalo. Ele sabe que ali tem cavalo, porque guarda os cavalos ali perto da janela, sei lá como, e que o barulho é do cavalo. Qual é o limite da questão do start, né, do surgimento da angústia, nisso que você conhece e aquilo que você não conhece? Porque quando você sabe o que é o tsunami, me parece que você já tem algum recurso simbólico. Quando o seu neto sabe que ali tem uma arvorezinha com uma florzinha, já tem algum recurso imaginário para aquilo que é surpreendente. Mas me parece que a angústia é deflagrada exatamente quando você não tem ideia do que seja. Entendeu? Quer dizer, Ótimo, alguma coisa ótimo. que é Aham. absolutamente inédito, que é Então, como você falou do estranho, isso, totalmente estranho. Então, O estranho como ali não um... aconteceu nada diferente do que ele esperava, né? Não teve Aham, um aparecimento nem dos. Ah, teve um sapinho pequenininho que a gente conseguiu encontrar, aham, aham. um Sim, mas ele já filhotinho. esperava, sabe? Né? É, mas nada que o levasse ao desesperar, ao desespero, né? Uhum. Então, pegando essa tua afirmação aí, que é ótima, vou lembrar uma frase de Freud que vocês devem conhecer, mas não custa repetir: o encontro com o objeto, na verdade, é um reencontro com esse mesmo objeto, né? Sim. Isso é uma questão de Santo Agostinho, nas Confissões. Santo Agostinho é 450 depois de Cristo, ou seja, um pouquinho antes do Freud. Ele fala, ele está falando de pensamento e memória. Ele fala: como que eu poderia reconhecer um objeto, encontrar um objeto, se eu já não o conhecesse? Uhum. Essa é uma questão que Santo Agostinho faz 450 depois de Cristo, né? Depois de Cristo. Como que eu posso conhecer, encontrar um objeto, se eu não o conhecesse? Eu só não sabia, quer dizer, na verdade, Santo Agostinho não está sendo muito original. Quer dizer, original no texto, o texto é belíssimo, recomendo. Ele fala sobre tempo e memória, é uma maravilha esse texto de Santo Agostinho. Mas Santo Agostinho, ele é um grande leitor de Platão. Então, ele está fazendo nesse texto, esse capítulo se chama exatamente Teoria da Reminiscência, que ele leu no Mênon, em Platão, que se chama, o capítulo do Mênon se chama Teoria da Reminiscência. Aonde estava esse saber? Em Mênon, em Platão, estava num lugar chamado, vou escrever aqui, O mundo das ideias? não, Não. Topos Uranos, um Aham. lugar celestial, um lugar no céu. A alma estava em Topos Uranos. Então, para Sócrates, que é o primeiro analista, primeiro de todos analistas, qual era a questão? Era saber perguntar sobre para a alma como encontrar a resposta para aquilo que ele estava buscando. A pergunta à alma, bastaria saber perguntar, que a alma responderia a quem estivesse perguntando. É isso que Sócrates diz a Mênon, sobre como conhecer a verdade, como encontrar a verdade.
basta saber perguntar. Então, é, essa essa noção fundamental para nós analistas, o que perguntar, quando perguntar, como perguntar ao sujeito em análise, para que encontre a verdade do próprio sujeito, não a minha verdade, não a verdade do analista, né? A verdade de cada um. O Santo Agostinho vai colocar, obviamente, nesse lugar de topos uranos, uma pessoa, uma entidade ou qualquer coisa que seja chamada Deus. Então, Freud vai colocar nesse lugar o saber não sabido, o inconsciente. Então, ele sabe, só não sabe que sabe. A alma, para Sócrates, o sujeito sabe, só não sabe que sabe. Para Santo Agostinho, o sujeito sabe, Deus sabe. A gente só não sabe que sabe. Mas como Deus está dentro de cada um de nós, basta perguntar que ele responde. Ele tem todas as respostas. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Para a alma, ah, para Sócrates, a mesmíssima coisa. Tanto é que Sócrates, para o Mênon fala para ele assim: não, não é possível que o meu escravo saiba alguma coisa de geometria. E aí o Sócrates fala para o Mênon: chama o teu escravo aqui. E aí o Sócrates diz: sabe, só que ele não sabe que sabe. Então o escravo vem e o Sócrates dá uma vara, uma varinha, uma vareta para o escravo e fala: desenha um quadrado aqui na Terra. Aí o Sócrates, o escravo vai lá, desenha um quadrado. Divide ao meio. Ele divide ao meio. Aí Sócrates vira para Meno e fala: tá vendo? Aí estão dois retângulos. Ele só não sabe que são dois retângulos. Agora divide na diagonal. Aí agora tem dois triângulos e assim vai, né? Demonstrando que o sujeito sabe, só não sabe que sabe. É esse saber não sabido, né? Que é a teoria da reminiscência que está lá em Platão. E a minha questão, Carlos Eduardo? Oh, já respondi, menina. Você, eu Ué, não. o encontro com um objeto é um reencontro com esse mesmo objeto. Pois é, mas o Freud fala, nesse tempo do inibição, sintoma e angústia, ele fala que a angústia é sem objeto. Tudo bem que depois é não sem objeto. Não, Mas sem objeto. qual é esse limite de objeto? Eu queria que você falasse um pouco mais Ah, esse limite de com objeto ou sem objeto, porque quando você diz, meu Deus, aqui tem tsunami, dá frio no estômago, você tem um objeto representado simbolicamente, entendeu? tem. Aham. O Hans tem um objeto representado simbolicamente, que é imaginariamente, que é o cavalo. Cavalo. Mas o Freud, nesse momento, ele diz, é sem objeto. Então, seria esse puro estranhamento. Isso que vem quebrar o familiar. Isso que você falou agora, lá atrás, você falou do seu neto, uma coisa absolutamente desesperada, digamos, aquilo que não espera. Qual é esse limite entre o esperado e o não esperado? Ou seja, um objeto para o qual a gente tenha um recurso simbólico ou imaginário, ou sem objeto, quer dizer, Então, pura descarga de libido, sem então objeto. a diferença, me parece que Freud vai explicar, me parece não, explica. Ou explicou, né? Nós estamos no texto de 1926, 1923, no ego e o id. Né? O ego e o id, ele vai falar dessa tópica, né? Ego, id, superego.
mas ele vai dizer que ali no pré-consciente há esse traço de identificação. O Lacan Ah, retoma o Freud exatamente aí, ó, o seminário sobre identificação. É esse aqui, está na mão. É um seminário que só tem essa publicação interna do Centro de Estudos Freudianos de Recife. Lá eles eu tenho. publicam os seminários. Então, Maria Tereza, nesse seminário, o que Lacan aponta como traço de identificação é o pré-consciente. É nesse lugar que faz toda a diferença é esse reconhecimento de objeto e o que Freud chama de representação de palavra, representação de coisa e representação de palavra. Quando Ah, isso bem lembrado. quando isso coincide, é, ali há um encontro, né? Quando não Hum, coincide, quando esse do pré-consciente surge, é o que Lacan fala desse traço unário, que é um traço único e que causaria angústia no sujeito, mas que vem desse lugar do pré-consciente. O pré-consciente é pouquíssimo falado, inclusive por nós, né? Lacan, nesse seminário, dá uma aula sobre pré-consciente, falando sobre identificação. É muito interessante. Quer É dizer, o voltar ao pré-consciente, texto de Freud, ego, id, superego, a partir da leitura desse seminário sobre identificação. Inclusive, Psicologia das Massas, né? Que é o texto é, onde Freud fala sobre identificação. então é no pré-consciente que estaria algum recurso para fazer face à angústia. Isso. Isso. Tá, É, valeu. exatamente no pré-consciente. Bom, continuando. O significado da perda de um determinante da angústia se estende consideravelmente além desse ponto, pois a transformação seguinte da angústia, a saber, a angústia de castração, que pertence à fase fálica, constitui também medo da separação, e assim está assim ligada ao mesmo determinante. Ah, a Rosane tinha uma pergunta, desculpa. Mas fugiria um pouco, porque falou aí de desconhecido, você usou o exemplo de princípios matemáticos, né? O mesmo ocorre na linguagem e com relação à criança. A criança fica tomada. Nunca dei aula para até 14 anos, não dei aula, mas eu tinha o relato como professora de prática de ensino, né? Até os 7 anos, a criança já adquiriu toda, como eu já disse aqui, já adquiriu toda a estrutura da sua língua. Então, ela já conhece, ela já sabe o que é sujeito, só não conhece o nome sujeito, ela já sabe o que é o que for, tá? Ela estrutura sintaticamente de tal maneira que ela mostra conhecimento. Uhum. E aí causa uma tristeza, um sentimento de derrota. Eu vou falar angústia da minha maneira leiga, tá? Tá. Uma agonia na criança quando ela não, ela acha que não sabe língua portuguesa. Já ouvi décadas, tá? Atrás, relatos de criança assim, eu não sei português. Eu não sei português. Ela sabe. Ela não sabe a teoria que lhe é, eu vou assumir aqui, imposta numa idade em que ela nem. O que ela precisa é começar a aprender como se fala em cada situação, enfim, até para fins práticos, né? E essa imposição de uma teoria sobre algo que ela já conhece, aí é que essa que é a questão, né? Cria um sentimento de derrota, de estar sempre ali atrás, né? De nunca estar fazendo as coisas que deveria fazer. Era só esse acréscimo, eu sei que foge um pouco, mas eu não queria deixar de falar. Tem Não, gente aqui. você está falando de uma questão importante que é o tempo. O tempo na análise. A angústia tem a ver com um tempo futuro, né? Sinal de reação ante um perigo, diante de um perigo.
Então, você está colocando que a gente está sempre um passo atrás. E é isso, né? O sentimento não é só com relação ao português, mas é com relação a qualquer coisa, é um sentimento que é difícil estar no tempo em que acontecem as coisas, né? É, exatamente no momento em que a coisa acontece. Desculpa, Ali Carlos, junto. é o seguinte, é porque eu percebia, sei lá, de quinta a oitava no colégio de aplicação, tá? Eu dava aula para o ensino médio, mas de quinta a oitava, sobretudo, caramba, decepcionei meus pais, né? Meu pai tá zangado, ou minha mãe tá zangada porque minha nota foi X, abaixo da média. Não sei língua portuguesa, não consigo entender, não gosto e tal, e estou decepcionando minha família porque as minhas notas são baixas. Quando, na verdade, a, a coisa é outra, sabe? O problema não está na criança, né? Hum. Não está na criança, definitivamente não está. Eu estou falando quanto a algo que eu possa, sobre o que eu posso falar, ao Tá? ensino de linguagem, tá? Não está, né? Tem muita coisa que precisa. E aí é aquele sentimento sempre de estou decepcionando ao pai, à mãe, à professora, à escola, ao colega, enfim. É terrível, é muito ruim. É isso me acompanha até hoje, esse sentimento. Posso dizer Todo para mundo. vocês, a frase que todo mundo conhece: quanto mais eu leio, menos eu sei. Isso. Quanto mais eu leio, mais eu descubro que eu tenho mais livro para ler. E claro, né? Eu nunca vou deixar de comprar livro. Quem compra livro, quem gosta Sim, de livro, isso é sabe disso, né? maravilhoso, desde que ela Sim, fosse adoro incentivada, isso. é uma Adoro sede de isso. saber. A Adoro questão é isso. que há um desincentivo. Desincentivo, entendeu? Sim. Aham. A questão é como se isso aqui não é para você. Então, fecha-se uma porta. Então, só para te localizar no Freud, ou para te deixar mais angustiada, não sei, Freud falou sobre isso em 1905, no texto Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, que ele fala sobre a curiosidade sexual infantil. Uhum. Bom, para não reduzir a questão, a expressão é essa, mas a questão da curiosidade infantil, né, ele trata de uma maneira muito rica lá, né, que é esse desejo de saber o não sabido, né? O sujeito vai para a análise com esse saber não sabido, que é um desejo de saber também, perdão, que é uma demanda de início de análise, né? Uma demanda de amor ou uma demanda de saber. Tem ali os dois registros na demanda. Uhum. Localizei para você três ensaios sobre a teoria da sexualidade. O segundo Professor, tempo, desde que eu comecei esse grupo de estudo, tudo que eu faço é ler e ler e ler e ler cada vez né? mais. Olha aí. Eu já estou no número 129 de Foi leitura de picada livro. pela mosca da leitura, que maravilha, hein? É isso aí. É. Bom, continuando. Nesse caso, o perigo de se separar dos seus órgãos genitais, Ferenczi, 1925, traçou de maneira bem correta, penso eu, uma nítida linha de ligação entre esse medo e os medos contidos nas situações mais antigas de perigo. O alto grau de valor narcísico que o pênis possui pode valer-se do fato de que o órgão é uma garantia para seu possuidor de que esse pode ficar, mais uma vez, unido à mãe. Isto é, a um substituto dela no ato de copulação. É, é aqui um pouco que Lacan fala no seminário 4 sobre privação, frustração e castração, tá? Também para localizar. Não vou entrar nisso agora, mas e que diz que toda mãe é uma mãe fálica, né? Toda mulher grávida, perdão, toda mulher grávida é uma mulher fálica, porque há um equivalente, isso é Freud,
pênis, bebê, dinheiro, fezes, há um equivalente simbólico. é, Então, dinheiro, eu acabei de falar aqui, né? Aliás, ele falou a questão econômica, né, de investimento, quantum de investimento. A gente sabe que o dinheiro tem um valor fálico, né, um valor de poder, né, principalmente no discurso capitalista de hoje em dia. Ô, Carlos, na Ficar, questão a operação que estaria em vigor na angústia, então, seria a privação. Daí que o Freud tirou que a angústia é quando a falta falta. Aliás, Lacan, é Lacan. quando a falta falta. E quando a falta falta seria a operação da privação? Isso, que é um buraco no real. Isso, isso. Obrigada. Imagina. O ficar privado, olha aí a palavra. Disso equivale a uma renovada separação dela. Separação dela, a mãe, tá? E isso, por sua vez, significa ficar desamparadamente exposto a uma tensão desagradável devido à necessidade pulsional, como foi o caso do nascimento. Então, olha aí, de novo, a situação, a cena de separação é a possibilidade de uma privação e um sentimento de estar desamparado. Quem viria produzir esse amparo, quem deveria vir produzir esse amparo, quem, de uma forma simbólica, deveria produzir esse amparo, é um sujeito que, em geral, está roto, está falhado, está aquém ou além do que ele deveria, que é o pai, ou a função paterna, né? Que é sempre falhada. O pai nunca está, diz Lacan no seminário 3 sobre a psicose, o pai nunca está onde ele deveria estar. Mas a gente pode dizer que se o pai está lá sempre aonde ele deveria estar, isso é igual psicose, Uhum. porque há uma presença absurda, né, desse outro que faz com que o sujeito estar sempre é igual não estar nunca, donde fora a oclusão. Mas a necessidade, cujo aumento se teme é agora uma necessidade específica que pertence à libido genital e que não é mais indeterminada, como foi no período da infância. Pode-se acrescentar que para um homem que seja impotente, isto é, que seja inibido pela ameaça de castração, o substituto da copulação é uma fantasia de retorno ao ventre da mãe. Seguindo a linha de pensamento de Ferenczi, podemos dizer que o homem causa, havendo tentado provocar seu retorno ao ventre da mãe, utilizando o órgão genital dele para representá-lo, está agora, em sua fantasia, substituindo regressivamente aquele órgão por toda a sua pessoa. O progresso que a criança alcança em seu desenvolvimento, sua crescente independência, a divisão mais acentuada do seu aparelho mental em várias circunstâncias, o advento de novas necessidades, não pode deixar de exercer influência sobre o conteúdo da situação de perigo. E aí esse pedaço é bem importante. Já traçamos a mudança desse conteúdo a partir da perda da mãe como objeto de castração. A mudança seguinte é causada pelo poder do superego e terceiro, com a despersonalização do agente parental a partir do que se temia a castração. O perigo se torna menos definido. Então, tem três fatores aí, tá? A mudança de conteúdo a partir da perda da mãe como objeto, até a castração,
A mudança seguinte é causada pelo poder do superego, e o terceiro, essa despersonalização do agente parental a partir do qual se temia a castração. Vou pegar meu exemplo da seta do tsunami. A seta indicava, ela estava numa esquina, indicava uma rua de subida para uma montanha, para o morro. Obviamente, para onde se deveria fugir, para fugir da tsunami, caso viesse do mar. Então, imagina se ali de onde eu deveria subir viesse exatamente uma cachoeira, né? Uma queda d'água de um lugar totalmente inesperado. Isso provocaria angústia, porque não teria para onde sair. Então, a angústia é essa sensação de desamparo, de separação, né? De uma exigência do superego que não tem saída. Daí que naquele seminário que já está ficando antigo aí, da pandemia, eu trabalhei a angústia como um ponto zero, um tempo zero, né? Um tempo igual a zero, em que o sujeito paralisa, ele sabe que a vida continua, mas ele está ali fixado naquele T igual a zero, o tempo igual a zero. Isso eu trabalhei muito naquele seminário que um dia eu penso em publicar, talvez, escrever para publicar, né? Porque ele está Esse escrito. ponto zero, é, assim, eu ouvindo você falar, é o ponto do sonho, né? Não é ponto, não, é tempo. É tempo zero. Tempo Esse zero. tempo, falei ponto, sei lá por quê, mas tem a ver. Esse tempo zero é um tempo do sonho. É muito comum no sonho acontecerem coisas absurdas. Eu me lembro uma vez que eu estava dentro do mar, na praia, com o jornal, procurando apartamento. Antigamente tinha classificado no jornal, né? E eu puxava o jornal de dentro d'água para poder ler e procurar apartamento. É uma coisa assim, absolutamente angustiante, né? Hum. Vou deixar uma dica de filme de procurar emprego em jornal. Meu nome é Agneta. É muito bom. Netflix. Leve, divertido, satírico e vejam, porque não vou tirar a graça do filme aí. A angústia de castração se desenvolve em angústia moral, angústia social, não sendo agora tão fácil de saber o que é angústia. A fórmula separação e expulsão da horda só se aplica àquela porção ulterior do superego que se formou com base em protótipos sociais, não ao núcleo do superego, e que corresponde à instância parental introjetada, expressando de modo mais geral o que o ego considera como sendo o perigo. Peraí, tem alguém aí tem alguém com o microfone aberto aí. É, o que o expressando de modo mais geral o que o ego considera como sendo perigo e ao qual reage como um sinal de angústia, consiste em o superego deve estar com raiva dele ou puni-lo ou deixar de amá-lo. Então, esse texto tem a ver com Totem e Tabu, um texto fundamental de Freud, pouco lido, pouco estudado, que fala sobre a origem
desse pai primevo, né, que é esse pai da ordem, da horda, e ser expulso desse lugar, o temor de ser expulso desse lugar, que é esse lugar social, né? O lugar ao qual as pessoas pertencem, o que gera, né, o crescimento e a angústia corresponde a essa angústia social, mas tem a ver com o primórdio de ter matado o pai, que é a origem de Totem e Tabu, né? Então, perigo de ser castigado, né, pelo pai, né? Perigo de ser expulso da horda pelo pai, né? Perigo de não ser forte o suficiente diante da angústia de castração. Quero comunicar que ninguém, ninguém é forte o suficiente diante da angústia de castração. Nenhuma criança. A não ser em dois casos, é, em duas estruturas clínicas, para o perverso e para a psicose. Na neurose, todos sucumbimos à angústia e castração. Ninguém tem força ali, aos 5, 6 anos, de dar conta dessa angústia de castração, né? Ela é sempre temível para o sujeito e a horda, né, representa a família de início, né, aquele núcleo familiar. O medo de perder a mãe, né, corresponde a: será que ela me ama? Né? Esse é um medo de perder, né, o outro, que é essa pergunta invertida, né? Será que o outro me ama? O Carlos, ninguém tem força, tá, diante da operação da castração, concorda? E o feminino aí? Uhum. O modo do feminino se colocar, o Freud vai dizer no texto no Ego e Id, vou voltar ao Freud de novo, que o modo pela qual a menina se apega ao pai é um modo de não resposta da mãe às questões que ela está colocando e que ela vê como hostis. Da mesma forma que o menino vê o pai como hostil, a menina vê a mãe como hostil. Eu já falei aqui dessa música, a música é antiga, alguns antigos vão lembrar, é, cantada primeiro pelo quarteto em si, depois pela Joyce, que eu vou dizer só uma frase que diz tudo, talvez seja uma das melhores frases para falar sobre o feminino, que diz assim: não me esperem, eu não vou cantar, tá? Não, Puxa, não vou cantar. canta, canta. E que diz assim: ó mãe, me explica, me ensina, me diz o que é ser feminina, não é no cabelo, no jeito ou no olhar, é ser feminina em outro lugar. Isso é maravilhoso, isso é uma aula de psicanálise, Com né? Ele É certeza. lindo responde. isso. É, Mas é, aí não é a castração, é a saída da menina para o pai, da mãe para o pai, é pela via da frustração, não? Ou eu estou errado? sim, não da privação, mas da frustração, Da né? frustração, Da inveja, né? Da inveja do pênis, né? De não ter o que o outro tem. E a consequência é a identificação dela também com a mãe, né? Dessa pergunta, né? A consequência é, desculpa, Claudio, não te ouvi. Da identificação dela com a mãe, porque Da é essa identi- pergunta que ela faz, né? Ó, mãe me Isso, ensina, né? isso. Me diz o que é ser feminina, não é no cabelo, no jeito, no olhar, é ser feminina em outro lugar. Até Por porque isso a é mãe que eu também não acho, sabe isso, né? A Oi? mãe também não sabe o que é o ser feminino, né? Sim, não sabe, é sabe. em outro, Não sabe e ela vai supor que o pai Ah, saiba. ah.
porque o pai tem uma ligação com a mãe, daí o texto do Freud, que é excelente também para isso, é um texto de 1908, 1909, que se chama A Fantasias Histéricas e Sua Relação com a Bissexualidade, Sim. né? Que é uma consequência natural do Freud, do erro dele com Dora, de pensar que Mas, Dora era homossexual, né? E a Dora que dá um toque nele. Peraí, cara, tá errado aí, bicho. Tá pensando que eu sou homossexual? Não, cara, eu, hein? Eu estava querendo só saber o que que o senhor K vê na senhora K. Não estou interessado nela, não, cara. Peraí, presta atenção nisso. Pay attention. Ela dá uma bronca no Freud, ó. Nunca mais aparece no consultório, na então bergaça. eu vou dar uma de Dora aqui, mas eu vou aparecer de novo. Afinal, então, o feminino não sucumbe frente à castração, como você tinha afirmado peremptoriamente. Não, não. Muito bem. Todos sucumbimos, todos não somos fortes. Foi a expressão que eu falei. Todos Ah, não somos fortes diante da castração. Todos não. Então, a não ser em dois casos. Na a psicose. na psicose e na perversão, né? Por Que isso que as passam mulheres são ao meias largo. psicóticas. Todos, todos sucumbimos, de uma certa forma, à castração, de uma maneira ou de outra, né? Para o menino uma coisa, A, para a menina é a outra. menina não, a menina não. Porque eu estou falando da menina pela via do feminino, né? Ah, então, então, Pela via do a feminino, feminina, as o via mulheres do são meia feminino, loucas. o feminino é um retorno à mãe, é o que Freud diz, né? Isso. Aham, É um retorno, no terceiro tempo, há um retorno à mãe. sim. Então, parece que eu tinha feito aqui para vocês, ó, mas estava do meu ladinho, mas eu não tinha pensado nisso. Esse esquema aqui é um esquema bem É útil, difícil, mas é é, difícil. que eu uso. A primeira identificação da menina é com a mãe, do menino é com a mãe e da menina é com a mãe. A segunda identificação da neurose obsessiva, o menino é com o pai e a menina, na histeria, é com a mãe. O É terceiro com o pai. tempo da Não é com o identificação, pai, é com o É com o pai. pai. o pai, li errado aqui, o pai. E a terceira identificação, o menino é um enigma e a menina é a feminilidade, propriamente dita, é a expressão do Freud. É o retorno é, da menina à mãe. É nesse sentido aí, beleza? Porque eu insisto, porque para o feminino, aí já em Lacan, o feminino duvida um pouco, suspende, questiona se existe mesmo esse que não é função fálica, né? Sim. Então, se ela duvida e diz existe mesmo um que não é função fálica, então nem todos são função fálica. Ao menos um que diga não a isso. Que diga Mas não. Isso. ela Mas duvida se há ao mantém o menos um. enigma. Isso. O feminino duvida se há esse menos um. Isso. Menos Bom, fica. obrigada, obrigada. Estou complicando tudo aí. Então, a transformação final pela qual passa o medo do superego é, segundo me parece, o medo da morte, ou o medo pela vida, que é um medo do superego projetado nos poderes do destino. Isso é uma afirmação clínica excepcional, né? Quando o sujeito tem um medo de enfrentar a vida, na verdade, ele tem um medo da morte, que é um medo da castração, né? Uhum. Isso é clínica, isso é extremamente clínico, isso é para o nosso uso diário, né? Sujeito com medo de enfrentar a vida, ele tem um medo da morte, que é o medo do superego projetado nos poderes do destino.
Época houve em que atribuí certa importância ao ponto de vista de que aquilo, quer dizer, e isso é uma questão também que ele vai voltar esse medo da vida, medo da morte, não, medo pela vida, é uma questão que ele vai voltar depois no mal-estar na civilização, quando ele vai falar da covardia moral das pessoas, né? Então, a covardia moral sendo um contraponto da ética, que o sujeito sabe o que tem que fazer, sabe o que precisa fazer, mas não faz. E a questão que Lacan coloca na questão da ética é não ceder ao seu desejo. O que está no filme também, da Agneta, do cara que não cede, Einar, não cede ao desejo dele. Paga-se um preço. Vejam lá no filme. Então, época houve em que atribui certa importância ao ponto de vista de que aquilo que era utilizado como uma descarga da angústia era a catexia que fora retirada do processo de repressão. Hoje isso me parece quase de nenhuma importância. O motivo disso é que, embora antigamente acreditasse que a angústia, de maneira invariável, surgisse automaticamente por um processo econômico, minha presente concepção de angústia como um sinal emitido pelo ego a fim de tornar afetivo a instância do prazer-desprazer elimina a necessidade de considerar o fator econômico. Naturalmente, nada há a dizer contra a ideia de que é precisamente a energia que foi liberada por haver sido retirada através da repressão que é utilizada pelo ego para provocar o afeto, que é a angústia. Uhum. Porém, não é mais de importância alguma qual a parcela de energia que é empregada para essa finalidade. Essa nova visão das coisas exige de outra asserção minha, a saber que o ego é a sede real da angústia. E isso é extremamente importante também do ponto de vista clínico. Não, daí que esse imperioso moralismo, se você pode fazer, você tem que fazer. E isso é extremamente cruel, porque invoca aí essa dimensão do superego. Não, o sujeito pode fazer, então ele tem que fazer. E o ego sendo esse dado de realidade, né? Esse princípio de realidade, que também está lá no filme evoca isso, essa é a minha realidade, mas eu não suporto mais essa realidade, porque eu não tenho mais recurso à fantasia. Isso é dito no filme. Alguém viu esse filme? Não. Não. Eu É vi. Eu vi uma. ontem à noite. Muito Então, bom. é, Ótimo. é uma comédia romântica, mas É é psicanálise, né? ilustrativa a beça, né? Assim, o sujeito diz, Aham. chega, eu cansei, estou desesperado. É, e ela pergunta, mas por quê? Porque eu não aguento mais a minha realidade. Porque eu fantasiei a vida inteira. É uma aula de psicanálise, o filme. Até como é que ela lida com isso, né? Que é a questão de comer, mas não era comer E- alguma coisa qualquer, né? Tinha a ver com, Isso. com o desejo dela lá da França, né? Ah, você Comer viu também? Aham. os Aham. queijos É, franceses. Quer dizer, isso. até essa coisa de pensar assim, a questão da comida, É, ou tá, sei lá, tá exagerando, né? Tinha, tinha ali alguma coisa de simbólico, tinha então, ela não quer comer só o queijo, o camembert, né, que ela descobre lá o Uhum. paladar, uau, né? Ela quer comer muito mais, né?
É um apetite, né? É, É um apetite pela vida. sim, mas tem um desejo ali embutido, não vamos revelar, Sim, que é o motor. né? Porque senão vai dar spoiler. Nós vamos pedir o nosso cachê da Netflix. A propaganda gratuita. Então, o ego é a sede real da... Então, a sede é a sede, né? É a sede. Ele tem sede disso também. Penso que essa proposição ainda é válida. Não existe razão alguma para atribuir qualquer manifestação de angústia ao superego. Embora a expressão angústia do isso, do id, necessitasse de correção, isso seria antes quanto à forma do que quanto ao fundo. A angústia é um estado afetivo e, como tal, naturalmente, só pode ser sentida pelo ego. O id pode ter angústia como ego, pois não é uma organização e não pode fazer um julgamento sobre situações de perigo. Por outro lado, muitas vezes acontece ocorrer ou começar a ocorrer processos no id que fazem com que o ego produza angústia. Então, ele não é a sede real da angústia, mas ele faz coisas que dispara no ego a angústia. O esquema do id, ego e superego, só um minuto, por favor. Está no capítulo 2, se chama exatamente o ego e o id. Vejam lá. Capítulo 2, o ego e o id. Aqui ele diz que o ego é, ele tem relações com o pré-consciente, o campo perceptual consciente, com o id e com o recalcado. Ou seja, o ego tem relação com todo mundo. Mas o que é interessantíssimo é um Freud aqui com esses esqueminhas muito lacaniano, né? É um Lacan muito freudiano, não sei bem uma topologia aqui, que ele, no cantinho à esquerda, aqui acima, ele coloca um quadradinho, coloca acústico. Isso é genial em Freud. Ele coloca acústico. É, Freud vem ele... antes, né? Oi? Freud vem antes. Freud veio antes, a genialidade do Freud. Acústico. Por que esse acústico? Porque Freud vai dizer, nesse mesmo texto, que o sujeito ele fala de acordo com aquilo que ele ouve. É, o que vai fazer o nosso... Rosane, me ajuda, foi Mário de Andrade que fez uma brincadeira entre aquilo que ouve e aquilo que ele ouve, com H e com O. Essa frase. Não sei, vou Não, procurar aqui. acho que foi Mário de Andrade. É, tem uma frase famosa aí, que o importante não é aquilo que ouve, alguma coisa assim. Deixo, deixo para você a descoberta. Então, esse acústico aponta para a questão da pulsão invocante, ou seja, do Lalang. Você está aí desde o início. Eu? Não, estou dizendo que isso está aí desde o início. Esse Pois esquema é, acústico pois é, pois é. está aí desde o início. Você também. Eu, você perguntou, me assustei.
Não era para estar? Olha o xiste aí. Olha, eu fui completamente super egóica. Você está aí desde o início? Me deu um susto, eu falei, não era para estar? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Rosane, diga lá. Eu não li essa frase num livro, né? Procurei no Google aqui. Atribuem a Oswald de Andrade. Oswaldo de Andrade, não Mário de Andrade. A gente entende o que houve. Eu estou Isso, é reproduzindo porque eu isso. estou lendo o A Google, frase é tá? essa. A Oswaldo de gente Andrade. entende o que houve, nunca o que houve. O primeiro Isso, houve sem H, de ouvir, o segundo de haver. isso. Mas depois, se você tiver a localização em livro, diz para gente. Se por acaso encontrar, se em algum momento Tá, encontrar, lembra da gente, tá? Eu tá nunca bom. li. Tá, eu vou tentar lembrar de vocês. Beleza. Oswaldo de Andrade era da turminha quando chegou a psicanálise no Rio, São Paulo. São Ele Paulo. era da turminha da intelectualidade. É, Mário de Andrade. É Semana de Arte Moderna, 1920. Exato, exato. É, O é isso aí. movimento, 22. né? O movimento modernista no Brasil e na França também. É. Vou pegar esse parágrafo aqui adiante. Vemos então que não se trata tanto de remontarmos aos nossos primeiros achados, mas de pô-los em harmonia com descobertas mais recentes. Constitui ainda um fato inegável que na abstinência sexual, na interferência imprópria no curso da excitação sexual, ou se esta for desviada de ser elaborada psiquicamente, a angústia surge diretamente da libido. Em outras palavras, que o ego fica reduzido a um estado de desamparo em face de uma tensão excessiva devido à necessidade, como ocorreu na situação do nascimento e que a ânsia, a angústia, é então gerada. Mais uma vez aqui, embora o assunto seja de só menos importância, é bem possível que o que encontra descarga na geração da angústia é precisamente o excedente da libido não utilizado. Como sabemos, uma neurose, psiconeurose, ele está escrevendo aqui, está especialmente sujeita a desenvolver-se com base em uma neurose atual. Isto se afigura como se o ego estivesse tentando poupar-se à angústia, que ele aprendeu a manter em suspensão por algum tempo e ligar à formação de sintomas. A análise das neuroses de guerras traumáticas, expressão que incidentalmente abrange grande variedade das perturbações, provavelmente teria revelado que o grande número delas possui algumas características das neuroses atuais. A gente não pode esquecer que a gente está em 1926, no entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Uhum. Então, o Freud, vários textos, inclusive em 1920, né, que a gente vai ler, sobre a pulsão de morte, é exatamente sobre a, a, a guerra, né? Em 1921, Psicologia de Grupo, o que ele descreve lá? Ele descreve o Führer. Führer, em alemão, é líder. A figura do Führer, mein Führer, é meu líder. Ninguém passava frente ao Hitler sem dizer para ele, sem levantar a mão e dizer mein Führer, meu líder. Que é esse traço de identificação, né? Estou aí puxando para minha aula de noite, que é esse modo de ligação do sujeito ao objeto, né? E a forma como introjetamos esse objeto para dentro de nós. Pai, mãe,
etc. e tal. Ao descrever a evolução das várias situações de perigo, a partir do seu protótipo, o ato de nascimento, não tive qualquer intenção de afirmar que cada determinante invalida completamente o precedente. É verdade que, à medida que continua o desenvolvimento do ego, as situações de perigo mais antigas tendem a perder sua força e a ser postas de lado, de modo que podemos dizer que cada período da vida do indivíduo tem seu determinante apropriado de angústia. Assim, o perigo de desamparo psíquico é apropriado ao perigo de vida quando o ego do indivíduo é imaturo. O perigo da perda de objeto até a primeira infância, quando ele se acha na dependência de outros. O perigo da castração até a fase fálica e o medo do superego até o período da latência. Então, olha que interessante, né? Ele fala de privação, frustração e castração. Está aqui nesse pequeno parágrafo, tá? Nas três. E é claro que se está lá ato de nascimento, depois essa primeira infância, perda de objeto e castração na latência, não quer dizer que isso morra aí. Cada período, né, a gente pode pensar na frase do Lacan: o analista tem que estar no horizonte de sua época, tem que estar de acordo com o horizonte da sua época. Eu diria que o sujeito, né, neurótico, ele está no horizonte de sua época a qual foi fixado, a qual obteve um trauma, a qual foi paralisado diante desse campo do outro que assolou sobre ele, né? Privação, frustração ou castração. Não obstante, todas essas situações de perigo e determinantes da angústia podem persistir lado a lado e fazer com que o ego a elas reaja com angústia num período ulterior ao apropriado. Ou, além disso, várias delas podem entrar em ação ao mesmo tempo. É possível, além disso, que haja uma relação razoavelmente estreita entre a situação de perigo que seja operativa e a forma assumida pela neurose resultante. Freud chama isso, e eu vou terminando por aqui, de sobredeterminação, quando mais de um elemento fundante da angústia se sobrepõe ou se superpõe ao outro. Um beijo, um abraço para todos e até a próxima segunda-feira. Segunda-feira, reiniciamos aquilo que a gente não deveria ter parado, mas eu não me importo de ter lido a terceira, a subversão do sujeito e a dialética do desejo do inconsciente freudiano. Está nos escritos. A gente vai começar a ler semana que vem. Tá bom? Beleza, beleza. Fiquem bem. Ok, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Até lá. Até lá. Obrigada.